Bom dia, boa tarde ou boa noite. Da onde você está nos ouvindo, seja bem-vindo a mais um episódio da Vila Nova Podcast. Hoje realmente o assunto voltado é o agronegócio e voltamos hoje com uma convidada muito especial. Eu vou falar mais ou menos aqui, vamos ver se ela confirma. São mais de 20 anos de formada, iniciou para fitopatologia e depois foi para tecnologia de aplicação. Atualmente, muito forte nas redes sociais, vem trazendo muita informação realmente boa para quem precisa aprender. Ela mesmo disse nos bastidores aqui para mim, não pode se parar de aprender. Seja bem-vinda, professora Jaqueline. Obrigado por ter aceitado o convite e ter batido para bater um papo com a gente aqui. Obrigada, Ricardo. Imagina, eu que agradeço o convite, né? Eu acho que a transferência de informação e o bom bate-papo sempre geram bons resultados. E estou aqui para falar um pouquinho, né, da trajetória, do que a gente já fez, do que a gente já aprendeu. Aprender alguma coisa, muita coisa com você também, né? Aprender com a sua experiência. E estou à disposição para responder as suas perguntas. Jaqueline, para quem não conhece você e para quem vai estar nos ouvindo, vamos lá, vamos começar por parte. Você se formou aonde? Bom, eu fui a última turma da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul em Dourados. Depois da minha turma, todas as turmas passaram a receber diploma como UFGD. Então, eu fui a última do tempo das cavernas, né? A última de uma fase da universidade. Depois teve a outra fase onde formou-se a UFGD, que até hoje está lá em Dourados, né? Até a última turma? A última turma. Você tem saudade Você tem saudade da faculdade? Olha, a faculdade foi um tempo muito bom. Comecei minha faculdade em 2001. Ricardo do céu, quando eu chego para os meus alunos, eu falo assim, gente, quando eu fiz mecanização agrícola em 2002, nossa, professora, mas eu nasci em 2010. Falei, meu Deus do céu. Naquela época, a universidade tinha uma carga horária para agronomia muito maior, né? Até a gente estava conversando nos bastidores, que você também passou por essa fase. Passei. Por exemplo, quando eu fiz mecanização agrícola e máquinas agrícolas, era uma matéria anual. Então, era uma matéria que ia, no primeiro semestre a gente via tratores, preparo de solo e semeadora, e o segundo semestre inteiro para tecnologia de aplicação e colheita. Então, assim, eu tenho saudade da época. Na época da faculdade, foi uma época que a faculdade divide águas, né? Divide a vida da gente entre antes e depois. Só que para mim não foi só profissionalmente, foi pessoalmente também, porque eu comecei a namorar meu marido em 2002, no segundo ano de faculdade. E desde lá, não largou mais. Pois é, né? O ano que vem, bodas de prata, né? 25 anos. 25 anos. 25 anos. E aí tive meu filho também na faculdade, no quarto ano. Nossa, eu saí com 2 diplomas na faculdade. De mãe. E mesmo assim, deu tudo certo, graças a Deus. E eu vejo que hoje a agronomia foi uma escolha muito assertiva na minha vida. Isso que eu ia te perguntar agora. Trocaria de profissão? Não trocaria de profissão. Mas o que aconteceu, Ricardo? Agora, voltando um pouquinho antes da universidade, eu fiz o ensino médio lá no Imaculada, eu era bolsista. Meu pai caminhoneiro, minha mãe dona de casa, eu tive bolsa numa das melhores escolas de Dourados. E aí eu lembro que na época, acho que foi o primeiro ano do Enem, não sei, foi anos 90, né? Final dos anos 90. Eu fiz fiz um vestibular da Universidade de Marília, que a Universidade de Marília levou esse vestibular lá para o Imaculada. E eu tinha escolhido medicina. E, por ser uma faculdade particular, na época eu passei no 3º ano do ensino médio. E eu lembro que na Universidade de Brasília também tinha o PASSE, que você faz o vestibular no 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. E aí no 3º ano... Ah, sim. Aí você regressa direto, entra direto. Isso. No 1º ano eu fiz no Imaculada, no 2º ano eu fui para Brasília para fazer o vestibular. E no 2º ano minha nota foi uma das maiores do Imaculada. E eu lembro que na época na Universidade de Brasília eu falava para minha mãe, falei assim, acho que eu vou escolher farmácia bioquímica. Porque eu sempre gostei muito de laboratório, de protocolos, processos bem estruturados, né? Sempre me dei muito bem em química, sempre me dei muito bem em física, nessas áreas. E aí, até que meu pai, caminhoneiro, falou assim, você vai escolher alguma coisa em Dourados e na Federal. Nem na Unigran você vai escolher, porque eu não tenho condição de pagar a Unigran para você, não. Que na época acho que era Socigran ainda. E aí foi o primeiro ano de medicina na UFGD, eu fiz e não passei. Coisa de Deus, meu pai. Aí o que eu fiz?
fui trabalhar numa loja de festa, a Festas e Fricotes, lá em Dourados, que é uma loja de... Durante a semana inteira a gente fazia lembrancinha para as festas e atendia na loja. 2001. 2000. Meus 18 anos, minha primeira carteira de trabalho foi nessa loja de festa. E aí, final de semana, eu montava festa com balão. E eu ficava naquela, falei, ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não estou com tempo para estudar para medicina. E aí, a minha prima entrou na faculdade de agronomia. E ela fez um marketing, gente, Flávia Araújo Matos, hoje ela trabalha no IAGRO. Ela fez um marketing da agronomia e para mim, assim, até minha mãe fala, Deus do céu e a Flávia na terra, porque ela era minha prima mais velha, eu achava ela o máximo, né? E aí eu comecei a conversar e conviver com o pessoal da agronomia. E até que eu conheci, né, tive a oportunidade de conhecer o professor, olha que coincidência, eu conheci o professor de mecanização agrícola antes de entrar na faculdade. E eu falo assim, nossa, o Teodorico me iludiu, entre aspas, né? E ele falou assim, o que você pensa em fazer da vida, menino? Né? 18 anos, trabalhando numa loja de festa. Eu falei, eu fiz um vestibular de medicina, eu também fiz o passe, eu acho que dava para entrar em farmácia bioquímica lá em Brasília, mas eu não sei o que eu vou fazer aqui em Dourados, não. Não, faz agronomia, porque a agronomia alimenta o mundo, porque o agro... E vendeu aquela história. Gente do céu, eu saí daquela casa e falei, eu quero fazer agronomia. Por que eu não prestei agronomia antes? E aí, assim, para mim foi uma felicidade. Eu passei no vestibular de agronomia, já consegui ser bolsista, já conseguia trabalhar no laboratório. Então, assim, eu acho que foi um encontro. Não fui eu que encontrei a agronomia. Foi a agronomia me encontrou, porque eu não tinha tanta vontade de agronomia e nem me brilhava os olhos, porque meu pai, ele quebrou na década de 80 na área de agronomia, né? Certo. Ele era produtor rural. E aí depois passou a ser caminhoneiro, enfim. Eu falei assim, esse agro não dá muito certo não, né? Mas quando eu tive esse encontro, quando eu vi as pessoas vibrando muito no agro, e imagina, no início dos anos 2000, né? Eu falei, não, gente, e eu tinha um tio produtor rural lá em Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde estava recém começando. Eu conheci... Expandindo, então assim... E na época, em Lucas do Rio Verde, quando eu conheci, nos anos 90, tinha um orelhão que você tinha que entrar na fila para poder ligar. E agora a gente vê a potência que se tornou o norte do estado do Mato Grosso. Pegando esse gancho que você falou assim, de agronomia, eu também parto da mesma história que caí de agronomia de gaiato. Eu prestei, só para você entender, eu prestei advogado, o sonho da minha mãe foi que eu fosse advogado, engenharia mecatrônica e agronomia. Né? Coisa nada a ver, né? Uma coisa com a outra. E aí eu passei. E na época que eu fiz vestibular em Dourados, foi aquela época da UFGD que eu ia fazer na UFGD, só que explodiu as vendas das provas lá e acabaram adiando as provas lá, o vestibular. O vestibular eu passei em novembro, acabaram adiando para março, porque vazou prova, venderam eu acho prova. Que eu me lembro, mais ou menos. Foi bem nessa época aí. E aí eu tinha passado em agronomia na UEL, em Londrina, não queria ir embora, né? E passei em Dourados, na época era Uniderp. Falei, vou fazer Uniderp. Só que eu fui para a bolsa da Uniderp. E aí eu peguei a bolsa da Uniderp. Aí eu passei em engenharia mecatrônica em Campo Grande, na UCDB, e passei em direito aqui em Ponta Porã. Aí minha mãe falou, fica aqui. Deus. Eu falei, não, agora deixa eu ir embora. E aí eu fui fazer agronomia na Uniderp na época. Que a ideia era entrar na UFGD, mas aí acabou estourando isso. Teve uma boa... enfim, acabaram descobrindo que venderam... dos planetas. E aí eu entrei, peguei a Uniderp, finalzinho da Uniderp ali, e me formei já como Anhanguera. Mas meu diploma ainda saiu como Uniderp. Olha só, o último a sair como Uniderp. E aí a gente acaba conhecendo. Eu e você, a gente fechou a universidade. Aí a gente acaba conhecendo. Aí você veio pro agro. Você vem de filhos de agricultores que lá atrás teve problemas de interferências climáticas. Eu vim de mãe costureira e pai que era engenheiro civil. Então, assim, nada a ver do agro, não é nada a ver. E aí a gente veio construindo. O agro realmente, a gente percebe que alimenta o mundo, que realmente movimenta muito e expande automaticamente. Só que quem está de fora se ilude muito com aquilo que vê. Porque quem está de dentro vê que a realidade é totalmente distinta. O período que a gente está passando, Jaqueline, pela experiência que você vem no ramo do agronegócio. Aí a pergunta que eu quero te dizer assim, essa crise que você que já viveu mais tempo passa, e o que você deixa de lição assim, para quem está de fora, o que é o agro realmente?
Ricardo, eu vim conversando exatamente isso com meu marido, né? Que realmente não está uma fase fácil. Só que se a gente se apegar às más notícias, a gente vai estagnar e vai ser ainda pior. A gente vai se atolar naquele buraco. Então eu até falei para o William, né? Falei assim, William, eu prefiro às vezes nem abrir a internet e ver más notícias, para eu não desanimar, para eu continuar nesse ciclo de uma boa energia para você trabalhar. Porque se todo mundo desanimar numa época difícil, aí acabou. Então, na época difícil é que faz aquela divisão de águas. Daqueles que permanecem e daqueles que mudam, né? Mudam de segmento ou algo do tipo. Você acredita muito em energia, sim, Jaqueline? Eu acredito muito nisso aí, porque assim, eu visito o produtor, aí o produtor, tá difícil. Não deu, menino. Não sei o que, sabe? Aí existe uma virada de chave que eu falo pro cara, falei, gente, beleza, tá difícil, nunca foi fácil. Não tô falando que tá difícil, mas nunca foi fácil. Mas o desânimo das pessoas piora e contamina. E contamina. Entendeu? Então, assim, já tá ruim, você ainda vai piorar alguma coisa, né? Você ainda vai piorar e é difícil. É difícil a gente se manter num momento de crise, né? Vou falar algo pessoal meu agora, depois você pode até cortar se quiser e jogar fora do podcast. Mas teve um ano que, se você olhar meu Instagram, eu tô muito bem no Instagram, mas eu passei por uma dificuldade pessoal muito grande. Eu tava muito triste, eu tava, assim, uma fase muito ruim da minha vida. Só que se eu deixasse me levar por aquela fase ruim, o que poderia acontecer, né? Aí a gente tem que fazer uma opção. Continuar remando mesmo na dificuldade, né? Ou parar e entregar os pontos. Aí no agro, eu vejo que o agricultor ele tem uma característica muito importante. Duas características que eu vejo que o agricultor tem. A fé e a resiliência. E eu falo a fé, não só a fé em Deus, a fé em você colocar 50, 80, 100 mil reais em semente embaixo do solo e ter aquela fé de que tudo vai dar certo. Então a gente não pode perder esse grande diferencial que o agricultor tem. E a resiliência tem que fazer parte da gente, faz parte da vida. Sabe, a gente passou por um momento de crise e pensar, aquilo é cíclico, aquilo vai passar. Por exemplo, o preço de açúcar já teve lá em cima, já teve lá embaixo, já teve lá em cima, já teve lá embaixo. Preço da soja, 2021, lá em cima, né? Vou vender soja a 180 reais. Sim, eu lembro que que eu estava numa fazenda na época, que foi o ano que a gente comprou pivô, que foi o ano que, nossa, todo mundo saiu feliz. E a gente tem que acreditar que as coisas vão melhorar. Sabe? A gente tem que acreditar que a próxima safra vai ser melhor, porque senão vão ser duas coisas ruins, tanto o fato quanto você se deixar levar pelo fato, né? Só vai piorar a situação. Pensando nisso, Jaqueline, assim, pensando nesse gancho, fé e resiliência, eu concordo plenamente com você. O produtor ele tem muita fé e ele realmente é muito resiliente. Só que talvez você concorde comigo que só isso hoje, nos dias atuais e para os próximos anos não basta. A gente vê muita gente com fé e resiliência, concordo plenamente, muito tempo, né? Por muito tempo, só que assim, precisa ser profissionalizado. Exato. O produtor, eu vejo, Jaqueline, assim, com o decorrer do tempo, que o profissionalismo deixou de existir. Né? E não só do produtor, dos profissionais agronômicos também, porque eu vejo muito profissional agronômico à moda antiga ainda. Produtor compra de mim porque ele me conhece, relacionamento. Ótimo, beleza, funciona. Só que no mundo atual de hoje, onde as margens são pequenas, onde qualquer centavo em qualquer produto faz diferença lá em cima, porque nós estamos falando de valores astronômicos. Então, assim, nós temos um cenário hoje do agro, onde o crédito, devido à taxa Selic, é altíssima. Crédito travado. Eu vou dar chance pro erro? Nossa, perfeito, Ricardo. Eu vou dar chance pro erro? Então eu preciso de profissionalismo. Foi cirúrgico. Aí eu preciso de profissionalismo. Nos bastidores, agora mesmo, você foi prova viva. Um cliente me ligando falou, planta ou não planta? Lembra? Você falou, eu vou deixar essa bola para você. Então, esse tipo de situação que você vê quem é o cliente. Você vê quem é o cliente, que ele está preocupado em cobrir o solo, porque ele sabe que talvez venha um fator climático que vai interferir lá na frente, só que ele está se mexendo agora. Na minha vista, falta muito isso, a gestão. O produtor rural hoje, ele precisa de gestão, ele precisa de profissionalismo. Uma empresa agrícola. Uma empresa agrícola. Mas assim, o que vai acontecer, Jaqueline, e para quem está nos ouvindo vai entender. Eu venho numa situação de dados de empresários, agrônomos e produtor rural, certo? Vamos lá.
Se você pegar uma cadeia diferente assim, Jaqueline, o produtor rural que não se tornar um CNPJ, ele vai perecer. Mas não para pagar mais imposto ou para fazer isso, aquilo. A reforma tributária vai ser um divisor de águas muito grande para produtor rural, para profissionais liberais, para RTVs, para RCs, tudo. Por quê? A nova forma de cobrança tributária, ela vai ser na fonte. Porém, se você trabalhar tudo certinho, você zera. Famosa apuração assistida. Eu vejo muito produtor falando assim, não vou abrir CNPJ, o governo não vai levar meu dinheiro. Não tem mais como. Por isso que existe por isso que vai ter que fazer o profissionalismo, a gestão. Vou dar um exemplo. A Jaqueline empresa, um CNPJ hoje, ela vai ter que arcar com uma despesa. Essa despesa, se ela ocorrer dentro do sistema normal, entre compra e venda, receita com a liquidez, ela zera. A reforma tributária é o melhor dos cenários para quem... trabalha certo. Correto, não digo não de querer pagar imposto ou sonegação. Mas, gente, muda, o sistema muda. 2027 é logo ali, você sabe. Você acabamos de falar no nosso podcast. Você formou em 2005, eu formei em 2009. Então, assim, já se passaram mais de 10, 15 anos e o tempo passa muito rápido. A agricultura, o professor, o agricultor, ele precisa ser cirúrgico. Isso. Precisa ser cirúrgico daqui para frente. Vou vender soja? Para quem? Se eu tenho recuperação de crédito, aquela empresa que eu estou vendendo vai me dar os créditos ou só vai depositar o dinheiro? Então, por isso que eu falo que a agricultura daqui para frente, ela passa a ser extremamente estratégica. Para quem eu vou vender, como eu vou vender e o que eu vou comprar. Exato, Ricardo. Então, assim, o que você abordou agora foi da porteira para fora, né? Mas eu vou falar uma coisa para você. Tanto essa parte de se profissionalizar e o produtor ele ter mais rigor e controle de todos os processos, não é só esse processo fiscal e tributário. Processo na aquisição de sementes, regulagem de uma semeadora, bem feita, para você ter uma compra de sementes exatamente do que você precisa, porque muitas vezes ele compra semente, sobra semente, falta semente, e está regulando naquela loucura. Aquela continha, faltou um saco, faltou 2 sacos. E uma palavra que eu detesto, Ricardo, correria. Eu detesto essa palavra. Quando eu estava atendendo uma fazenda, que eu era gerente de uma fazenda, eu vou me falar como eu sentia como agrônoma que recebia, você que é agrônomo e entrega produtos, eu vou falar como agrônoma que gerenciava uma fazenda e recebia esses produtos. Quando chegava alguém e falava bem assim, Jaqueline, eu vou passar aí, só que eu estou numa correria, eu vou só deixar o produto e sair embora. Eu tinha 2 impressões. Primeiro, ou o produto dele vai dar um problema muito grande. E ele não quer estar presente. E ele não quer estar presente, ou o outro cliente é mais importante do que eu, independente do tamanho da área. Por que ele está na correria? Só está na correria quem tem produto ruim, que tem que estar apagando fogo em todos os lugares, ou que está defasado na equipe, ou que o outro cliente é mais importante que eu. Então, eu sempre vivo... Nossa, uma pessoa quando fala que está na correria, para mim, acabou, né? Outra coisa da porteira para dentro que o produtor tem que ter melhor gestão. Essa questão da aquisição de insumos. E quando você já tem um insumo dentro da propriedade, você não perder aquilo que você comprou. Mas Jaqueline, eu vejo muito isso aí. Sabe? Por exemplo... só te interrompendo rapidinho assim. O produtor está comprando fungicida, mas ele tem fungicida lá dentro. Também. Entendeu? Tipo assim, a falta... Gerir o estoque que ele tem. Ricardo, eu comprei um pacote lá. Aconteceu na última safra. Eu preciso fazer fungicida. Cara, mas tem ali, velho. Gerenciar o que você brigando com a revenda para dar crédito do jeito que tá. Falei, por que você tá brigando com o cara? Usa o que você tem. Aí ele olhou assim, ué, sobrou isso aí? Jaqueline, acontece muito isso aí, entendeu? Gestão. E uma outra coisa também, que eu falo, isso aí eu bato na tecla, até porque é algo que, como você falou, eu tô há 20 anos rezando a mesma missa, só que todo ano eu tô atualizando minha missa. É a questão de misturar a calda. Pessoal, eu não tenho loja no Mercado Livre, eu costumo brincar. Todo produtor rural tem que investir R$300 num pH-metro, gente. Pelo amor de Deus, você tem R$1 milhão de produto dentro do galpão e você não sabe o pH final da sua calda. Não, mas 99% dos agricultores não sabe o pH da água que ele usa. Pois é. 90%? Tô mentindo? Você que faz... Tô mentindo?
E você chega o produtor e fala, qual que é o teu pH d'água? Você sabe que eu tô com medo de falar de produtor, né, Ricardo? Você sabe que eu tô vacinando. Não, mas gente, isso é uma correção básica. É verdade. E uma coisa que eu falo, eu vou dar um exemplo. Você sabia que, dependendo do pH final da calda que você está usando, o produto ele vai deixar de ser ativo? Ele vai ficar inativo? A calda vai estar bonita dentro do drone, dentro do pulverizador, e o produto vai estar inativo. Um produto, ao invés de ter uma meia-vida de 8 dias no pH ideal, se eu não me engano, esse exemplo que eu vou dar é do Malation. No pH ideal, ele tem 8 dias de meia-vida. No pH que está fora do ideal, dura 19 horas a molécula de meia-vida. Então, olha como que a molécula se degrada muito mais rápido e o que isso vai acarretar. Você vai estar aplicando uma água cara, você vai ter pago caro no produto para você colocar no tanque, e o produto não vai estar funcionando porque você não tem um controle da sua mistura de calda. Então, assim, é algo muito grave. E eu lembro que a Paula me convidou para dar uma palestra de mistura de calda, e o meu primeiro slide foi: você tem fé? Você acredita naquilo que você não vê? Por que eu falei isso? Foi meu primeiro slide. Porque muitas vezes a mistura de calda tá bonita, ó, tá linda, passa nos filtros, tá homogêneo. Quimicamente não está funcionando. Quimicamente não está funcionando. Como que você vai saber disso? Eu não consigo olhar para essa água e falar, essa água tem pH 6, 7. Não consigo. Tem que medir. Então, assim, é um investimento. Eu não tenho loja no Mercado Livre, mas, gente, 10 vezes de trintão para você comprar um pHmetro, para você poder monitorar a sua calda. Então, agora, o produtor ele tem muito menos chance de errar. Exato. E funcionar. Tem que funcionar. Ele tem que comprar o produto e tem que funcionar. Você já imaginou um produto que, ao invés dele durar 8 dias de residual, durar só 19 horas? Acontece. O que vai acontecer, Ricardo? A praga ela vai ter mais resistência. Vai colocar a culpa no clima, vai colocar a culpa no drone, no avião. Aplicação com avião não funciona, com drone não funciona. Mas, gente... Jaqueline, eu vejo muito assim, o erro de aplicação era mais... Eu sou da época que muitos agrônomos atuais não vai saber, mas eu fui da época do lagarteiro, das lagartas. Né? Do pragueiro. E Natal e Ano Novo, você andava no meio da roça e saía com a calça cheia de falsa medideira, assim, andando assim. Eu sou dessa época que eu falo com alguns agrônomos, os caras falam, isso nunca ocorreu. Eu falei, mas gente... agora tá voltando, né? Tá. Aí é um outro podcast de biotecnologia. E aí, qual que era a diferença do que fazia, do que não fazia, do sucesso da aplicação no controle da lagarta? Era a ordem de mistura e era saber o pH da água. Então, assim, era uma coisa tão simples e básica que se bate na tecla o tempo inteiro. E a mesma coisa que eu falo assim, do pH e da ordem de mistura, é a mesma coisa que a mãe falar todo dia quando você chega em casa. Não tira a meia para pisar com o pé quente no frio. Todo dia. Todo dia, entendeu? Uma coisa que eu falo muito também, até outros podcasts, eu usei até o mesmo exemplo. Década de 90. Eu vindo de Indápolis para Dourados, num Fusca. Ia 3 crianças lá atrás, sabe? Sem cinto de segurança, 4, 5, 6... Gente, eu lembro que teve um corte que eu vi esses dias na internet de um prefeito de São Paulo que ele estava falando sobre a lei de fumar em ambientes fechados, usar o cinto de segurança. E o jornalista nos anos 90, Ricardo, falando, mas o cinto de segurança é desconfortável, você vai me obrigar a usar? Hoje em dia, todo mundo usa o cinto de segurança. Então, por exemplo, o monitoramento de calda é algo que, na minha época, lá em 2008, quando eu estava terminando o mestrado, eu não me preocupava tanto. Por quê? Porque eram 4 produtos em 100 litros de água. Hoje você tem foliares, hoje 10, você tem biológicos, 12, hoje você... E reduziu de 100 litros por hectare para 10 litros por hectare no drone e no avião. Exato. Reduziu de 100 litros por hectare para 50 litros por hectare no terrestre, né? Exato. Então, a chance daquele monte de molécula brigar entre si fica muito maior. Tem que ter muito mais cuidado. Jaqueline, papo rápido para quem está nos assistindo entender o processo. Você tocou num assunto que eu vou mencionar agora. Vou te perguntar, né, nessa área da tecnologia de aplicação. Assim, papo rápido. Eu vejo muito produtor e eu vou te fazer algumas perguntas que eu vejo que os agricultores e gerentes de fazenda fazem em geral. Eu acho errado, mas assim, quem sou eu na fila do pão para falar, você está fazendo uma coisa errada, mas talvez você me dê um norte. Vamos lá. Fazer calda de um dia para o outro. Fazer à noite para aplicar de manhã. Posso ou não posso? Ricardo, aí é uma outra questão que eu conversei ontem com uma empresa, porque a gente vai fazer um evento de tecnologia de aplicação pelo Instituto MS Agro, que eu estou na diretoria lá de projetos do Instituto de Pesquisa.
E é uma outra coisa que o pessoal vem me matar agora. Ó, Ricardo, vai dar um corte que vai me matar. Eu já insisto muito em se fazer o teste da garrafa. Certo. Porque eu tenho um grupo no WhatsApp dos meus alunos que eles colocam uma sequência. Ah, essa sequência dá certo? Eu falo, pá, dá vontade de falar, meu filho, pai de preguiça, faz o teste da garrafa aí, né? Eu faço, sabe o jeito que eu faço o teste da garrafa? Como? Eu faço o teste de estabilidade de cauda. Eu sei que isso é impossível, entre aspas, para a maioria. Como eu tenho clientes que têm cauda pronta, eu faço o teste da garrafa, eu meço o pH e a estabilidade de cauda 1 hora depois, 2 horas depois, 4 horas depois, 12 horas depois e 24 horas depois. Tá, Eu entrego o relatório para o meu cliente até o final. O certo é você fazer a mistura e aplicar. Certo. Mas o que eu estou falando para as empresas de tecnologia de aplicação, porque eu tenho contato através do Instituto. A gente tem que procurar moléculas que deem estabilidade de calda. Porque, Perfeito. por exemplo, você faz uma mistura de caldo. O certo é você fazer e aplicar. Correto. Mas e assim. se chove? Concordo. Porque na correria Você não da fazenda. correria. Na correria da fazenda entre aplicar, assim. Eu tô falando em aplicar Isso. plantio, assim. Porque assim, os melhores manejos, só para você entender o que é a que ponto que eu cheguei é o seguinte, assim. Os melhores manejos que eu vejo de plantas daninhas resistentes é o famoso plante e aplique. Só que hoje eu vou falar uma coisa que eu vou ser cancelado. O agrônomo ele não tem culpa fazer isso. Ele não tem o peito de falar, não, faz que funciona. E eu atendo vários clientes que eu faço. Quer controlar buva, pé de galinha e caruru que está resistente? É o famoso plante e aplique, cara. Só que você tem que ter a operação. Você tem que realmente... Tudo bem orquestrado. Exatamente. Eu entrei plantando, eu entrei aplicando. Aquilo que você falou no início, Ricardo, a organização da fazenda como uma empresa. E o que eu sempre falo, né? Agora em agosto eu estou com a minha agenda toda fechada, eu não tenho um dia livre em agosto. Porque os meus clientes que já são de soja dos anos anteriores, eu faço todas as misturas de calda com o produto que está no galpão agora em agosto. Porque é outro erro das pessoas, querem fazer tudo de última hora. Exato. Por exemplo, eu vou aplicar hoje finalzinho da tarde, amanhã cedo. Amanhã eu chego meia hora antes e vou fazer o teste da garrafa? Não. Gente, pelo amor de Deus, né? Então, assim, você já tem uma ordem, né? Você já fala assim, poxa, eu já sei que pelo menos 8 aplicações na soja eu vou fazer, ou mais, né? Pelo menos dessas 8, eu já vou pegar, vou lá na propriedade, com a água da propriedade. Porque às vezes pode vir um produto com um lote corrompido e dá tempo de corrigir. Dá tempo de corrigir, ou dá tempo de falar assim, poxa, esse produto X é ele que está dando incompatibilidade, independente da ordem. Será que dá para eu posicionar esse produto na próxima aplicação? Que na próxima mistura pode ser que não dê problema. Então, assim, você consegue se programar, mas tudo na vida é antecedência. Isso. Né? Falou a mulher que engravidou na faculdade. Mas tudo na vida é antecedência. Essa parte de mistura de calda, e eu vejo que, assim, tem clientes que eu vou agora em agosto fazer o quê? Já pegar o que eles têm de programação para as aplicações da soja, pelo menos as principais. Já vou fazer todas as misturas, já vou ver o pH de todos os produtos que estão no galpão. Por que o plante aplique, às vezes, o pessoal não tem peito? Porque eles... de repente, vão fazer a mistura de calda, vão fazer todo o processo naquela loucura, né? Na correria. Não, que é a palavra. O que eu falo assim, o que eu mais tive sucesso de controle, principalmente de pé de galinha e buva, é o famoso plante e aplique. Aonde realmente eu não tive entrada de glifosato após isso aí. A soja fechou, a gente teve sucesso, economizamos em mistura. Claro, tivemos que usar outros princípios ativos que não sejam os tradicionais. Só que assim, eu bati no peito e falei assim, faça essa mistura. Só que, cara, se você realmente quer que seja controlado, precisa existir uma regra. O que é o plante e aplica? Não é plantou, esperar chover que vai entrar para fazer. Não, meu irmão. Plante e aplique, no termo agronômico, tipo assim, é o famoso pulverizador no cu da plantadeira. Passou um, o outro tem que estar atrás. Tem que estar atrás, porque senão não funciona. Sim. Aí você trabalha com produtos pré-emergentes que funcionam, mas, outra vez, eu vou ser cancelado aqui de novo, mas 90% dos agrônomos atuais não sabem usar o que é um pré-emergente, não sabem posicionar realmente, porque existe uma setinha ali, ainda eu peguei o final da famosa soja convencional lá, então acabei tendo os bons professores realmente que me ensinaram a falar, Ricardo, picão controla assim, corda de viola controla com esses produtos assim, mais ou menos. Então, assim, eu tive essa bagagem. Então, hoje eu posso chegar para o produto e falar, vamos fazer o plante e aplique? Só que precisa ser o famoso plante e aplique, senão não vai funcionar.
Não vem o cara, nada contra quem é dos dias atuais, mas o cara que formou há 2 anos trabalhando pela Unicamp, foi treinado pela multinacional, ele não tem noção do produto da concorrência. Ele vai falar, não vai funcionar. Tem muito isso aí também. Então, assim, por isso que eu te falo. Aí eles falam, Ricardo, posso fazer a mistura antes? Para fazer o famoso plant, né? Fazer o teu plant aplique, eu preciso fazer a mistura, porque eu tô sem funcionário na fazenda, eu preciso acompanhar, levar adubo, voltar para buscar o pulverizador, buscar o tanque d'água para poder aplicar. E aí que surge a dúvida. Resposta é essa, né? Na verdade, essa resposta você vai ter só fazendo o teste da garrafa de acordo com o receituário agronômico. Porque, por exemplo, tem calda que com 11, 12 produtos deram certo, e tem calda que antes de fazer o teste da garrafa, com 2, 3 produtos já dá errado. Então, o que é a regra? A regra é você começar a usar o cinto de segurança nas suas aplicações. Começar a fazer esses testes de calda, porque cada caso é um caso. Uma outra coisa, Ricardo, pega uma receita, por exemplo, lá do Rio Grande do Sul. Vamos usar outro exemplo, que o Rio Grande do Sul a temperatura é baixa, tem o efeito da temperatura na água. Pega uma receita lá do Mato Grosso. Ó, deu certo essa mistura com 12 produtos aqui, professora. Posso fazer aqui em Ponta Porã? pH da água é outro. As condições climáticas são outras. Você tem que repetir o teste. Você tem que fazer com a água que está na sua propriedade. E aí pode ser que com 2 produtos dê errado e com 10 produtos dê certo. Beleza. Outra pergunta rápida, assim, já que você mencionou. Água. Dureza da água interfere? Dureza da água interfere. Inclusive, vou fazer meu merchan, hein? Eu tenho um curso de mistura de calda que eu ensino quanto que você complexa de glifosato de acordo com a dureza da água. A gente já consegue saber quantos por cento do glifosato vai ser complexado de acordo com a dureza. Tá, e para resumir rapidamente assim no que você falou, o que é a dureza da água? Dureza da água é a porcentagem de sais, na maioria deles na nossa região, carbonato de cálcio e carbonato de magnésio, que eles estão na água, presentes na água, né? É o que faz, por exemplo, esses dias eu fiz um vídeo de uma Tupperware preta que eu lavei lá em casa e eu não sequei, eu deixei ela escorrer, ficou todo branco embaixo por conta do calcário, carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, calcário. Perfeito. Então, aí acontece um outro fenômeno. Carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, o que a gente faz no solo com ele? Calcário. Calcário, a gente faz o quê? Corrige a acidez. Corrige a acidez. Então, é uma água que vai ter o pH mais elevado, mais alcalino. Outra pergunta que sempre me faz. Água de rio e água de poço, tem diferença? Tem diferença se você pega uma água de rio com... Aliás, tem a parte ambiental, né, Ricardo? Mas assim... Tem a parte ambiental, né, Ricardo? Mas o pessoal pega água de rio, Vamos falar o que é certo. O certo é você pegar uma água de uma fonte aonde não tenha matéria orgânica, não seja aquela água toda lamacenta, né? Tem gente que pega água de um açude toda lamacenta. A ausência de lodo, que são aquelas algas... E aí tem toda a questão da limpeza da água também, saber de qual fonte você pega. Entendi. Então tem diferença sim. Tem diferença. Tá. Outra pergunta que sempre me façam de tecnologia de aplicação. Claro, mas assim, vamos falar vindo de você assim. Horário de aplicação interfere? Ai, Ricardo, eu vou te falar uma coisa. Você quer muita história ou pouca história? Não. Horário relógio não interfere. Eu vou aplicar às 7 horas da manhã, mas às vezes 7 horas da manhã está ventando. Certo. Então, o que manda são as condições ambientais daquele horário. Tem dia que às 10 horas da manhã, a temperatura está amena, a umidade está alta e está sem vento. Aí você pode aplicar 10 horas da manhã. Não é regra. Agora tem dia que 10 horas da manhã a temperatura está lá em cima. Então, não vai do horário relógio, e sim das condições climáticas daquele dia. Que legal. Não, boa, viu? Eu ia fazer um texto enorme, falei, não, vou resumir. Não, praticamente resumindo, porque assim, a gente vê muita dúvida, né? E me perguntam, e justamente eu falo isso aí, dá para aplicar? Tem condição? Beleza, pode me mandar bala. Não vem a nível de regra, não, até 8, 9 horas parar. Não dá para engessar dessa forma. Não dá para engessar dessa hora. Não dá. Tá. E uma outra coisa também, quando você vai no médico, o médico olha pra você e fala assim, você tem diabetes. Olha pra tua cara, se o médico fizer isso, ele é picareta, hein? Vai olhar pro Ricardo e falar assim, você tem colesterol, você tem pressão alta, eu acho que... Não, gente, ele pede um exame, ele tem ferramentas pra avaliar. Ou então ele vai falar assim, eu acho que seu coração está batendo a 90 batimentos por minuto. Não, ele vai colocar e fazer uma ausculta no seu coração. Então, o que você tem que fazer? Ter ferramenta para medir o pH da sua cauda, ter ferramenta para monitorar a condição climática. Não tem como fazer,
Aí eu acho que o vento tá 7 por 1. Não dá! Tem que ter umas ferramentas Sabe? básicas. O aplicativo dá, professora. Tudo bem, o aplicativo, o aplicativo ele vai te mostrar um caminho, né? Agora, para você ter maior assertividade, não tenho loja no Mercado Livre, mas eu acho que eu vou montar, viu, Ricardo? Clica no link lá e compra. Termohigronemômetro, gente. Muito bom. Coloca na hora, você vai saber. Porque, ó, um termohigronemômetro vai falar se você vai poder aplicar 10 horas da manhã. Você fotografa. E tem um melhor ainda, né? Hoje em dia, tem, por exemplo, da Kestrel, que é a mini estação meteorológica, que dá as coordenadas de onde você está. Então, por exemplo, eu estou aqui no Ricardo com essa coordenada e vai sair um relatório, essa coordenada e a velocidade do vento, o horário. A gente vê muito isso, principalmente quem trabalha com pivô, né? Isso, a Acronex também tem. Então, a gente tem ferramenta. Ferramenta tem, só que a gente tem que fazer igual o bom médico. O que tem ferramenta e o que pede exame. Não adianta ser aquele médico que olha assim, acho que você está com pressão. Não, você tem que medir, né? A gente não tem bola de cristal. Não tem. E acontece muito. E a gente vê... Eu vejo muito isso aí no campo, sabe, também. Dá para aplicar, não dá? Eu falei, cara, aí, né, acaba a famosa palavra do agrônomo, depende, enfim. Mas realmente vai depender do que ele está aplicando e como que está a condição. Às vezes acabou de chover, pode mandar bala. Ricardo, dessecante, melhor fazer meio-dia, né? A famosa teoria dos caras. Posso fazer meio-dia que queima mais do que eu fazer à noite. Eu falei que tá bom. Tem certas situações que eu já não quero mais brigar, né? Não adianta você discutir. Ponta de faca, né? Não adianta. Jaqueline, dessas suas histórias vindas como professora, como que surgiu o meio digital? Como que surgiu o meio digital foi o seguinte, começaram a fase dos drones, só que não tô falando fase dos drones esses bonitos de agora, não. Os drones mais antigos, né? Então, eu comecei a fazer o trabalho de tecnologia de aplicação no MG1P, a gente fez trabalho também com T10 e tudo mais, e um desses um dos primeiros trabalhos do T40 a gente fez também, logo que chegou. O que aconteceu? Eu lembro que era a época da pandemia, porque quando a gente fez... Agora eu posso falar. Quando a gente fez o TCC, eu peguei um drone emprestado, fui na fazenda que eu dava consultoria, o produtor autorizou eu fazer os testes com água e adjuvante. E eu lembro que na foto eu pedi para os alunos colocarem máscara. Vocês lembram dessa fase que a gente tinha que colocar Tinha que usar máscara, não podia sair. E eu falei assim, gente, já pensou o pessoal tirar foto e ver que a gente está sem máscara? Eu tô lascada. E aí eu peguei e submeti esse trabalho para o SOEA, que é o maior evento da engenharia que tem no Brasil. Tanto que no SOEA de Gramado, que foi o que eu fui, quem deu palestra foi um prêmio Nobel, quem deu palestra foi uma astronauta, uma mulher lá da NASA. Do ano passado, o Sérgio Sacani estava. Então, assim, é o maior evento da engenharia. E foram submetidos mais de 1.000 trabalhos. Todos os meus trabalhos foi aceito, mas o de drone que eu tinha escrito, que não foi só um trabalho meu, foi o trabalho dos alunos, né? Eu fui só uma orientadora. Ficou em 11º lugar. E eu fui convidada a apresentar oralmente o trabalho. Quando eu apresentei oralmente o trabalho, tinha um rapaz do CREA que trabalhava comigo, o Carlos Eduardo do Iagro. E ele estava com a esposa dele lá, a gente foi tomar um café, ele pegou e falou para mim assim, Jaqueline, você já pensou em trabalhar no digital? Aí eu falei assim, você tem Instagram? Eu falei, tenho. Eu falei assim, deve ter uns 3.000 seguidores lá. Ele falou assim, não, é que eu achei interessante, que eu sou da área de fiscalização, só que você explicou o drone de uma maneira tão simples que até quem não é da área entendeu. Você já pensou em... E aí ele falou uma palavra que ficou na minha cabeça, eu até achei estranho. Isso é muito vendável, a forma que você fala. Eu quase que me ofendi, sabe? Mas daí ele me explicou, ele falou assim, não, é vendável o jeito que você fala de uma maneira natural, você explica um negócio difícil de uma maneira fácil. Aí ele falou assim, por que você não monta um curso e vende na internet? Não. Curso vendido pela internet? Não, pelo amor de Deus. Só que aí, depois, passou um ano, ele entrou em contato comigo. Ele falou assim, Jaque, você pensou naquilo que eu te falei? Eu tinha até esquecido, né? Aí ele falou assim, vamos fazer e tal. Eu falei assim, você me orienta o que eu tenho que fazer, mas eu nem tinha, né? E aí ele falou assim, você tem condições de montar 16 aulas de tecnologia de aplicação? Eu falei, eu tenho. Porque o que acontece? Aí vai abrir um parênteses. Universidade. Ou depois a gente fala da Não, universidade. Pode falar? Pode seguir. Universidade. Quando você entra numa universidade, você tem que ter noção, Ricardo, que quando você entrou na agronomia, você comprou um livro. Perfeito. De 1.000 páginas. Certo. Tá? Só que nesse livro de 1.000 páginas, a universidade te mostra o índice. Vai te mostrar o índice que tem um capítulo de entomologia, tem um capítulo de fitopatologia,
Tem um capítulo de mecanização, de solos. Se você quiser se aprofundar em solos, você faz o quê? Vai uma pós-graduação, faz um mestrado, estuda a fundo, só porque é impossível em 5 anos você aprender aquelas 1000 páginas. E aí, na tecnologia de aplicação, como era algo que eu já trabalhava há alguns anos, eu falei assim, tecnologia, eu tenho como montar 16 horas, sim. Aí eu dividi em 16 tópicos, e aí a gente fez um lançamento. E esse lançamento, ele falou assim, Jaqueline, se a gente vender um, é porque seu produto é vendável. Então, torce para vender um. A gente vendeu 25. Aí eu falei assim, meu Deus, eu falei assim, e eu tive um feedback muito bom dos alunos que participaram. E aí começamos a montar novas turmas, e aí eu tenho a formação em tecnologia de aplicação, que é esse curso completo, que inclusive no último capítulo é algo que é muito importante para todos os agrônomos, que é monitorar a aplicação para ver se está bem feita. E depois eu fiz um exclusivo de cauda, que é um menorzinho, só para cauda, né? Que eu vi que era um nicho que o pessoal estava pedindo bastante. Só sei que, mas foi ele me enxergando a pessoa certa na hora certa, né? Isso foi em 2019? 2023. Eu participei do SOEA. Em 2024, um ano depois, ele entrou em contato comigo. Um ano retrasado. Recente, então. Recente. Da expansão. É. Nesse mundo digital, eu vejo muito que o agro ainda está um pouco atrasado. No quesito marketing, no quesito... Existe muito preconceito. Eu vejo Até eu tinha. Eu vejo muito produtor, agrônomo, converso muito. Você acha que vai mudar isso aí ou o agro ainda vai continuar sendo tradicionalista? Eu acredito que o agro ele é tradicionalista, mas depende de quem está assistindo. Por exemplo, você não vai se ofender não, viu? Não. Se pegar alguém mais velho, tipo eu, você, ou meu marido, ou alguns produtores, a gente já tem ainda uma paciência de escutar um vídeo mais longo, de pesquisar alguma coisa na internet. Agora, essa nova geração, eles têm uma dificuldade em se aprofundar muito nas coisas. E eles acreditam muito no que está na internet. E na internet, assim como tudo na vida, a gente tem que filtrar. Certo. Igual eu comentei com você, tem cabeleireira boa, cabeleireira ruim. Motorista bom, motorista ruim. E na internet tem muito conteúdo bom e tem muito conteúdo ruim. Um exemplo de conteúdo bom. Eu esqueci, mas tem um senhorzinho, uma senhora, né? Uma senhora de 44 anos. Eu acho que você já até deve saber quem é. Um senhorzinho que sempre fala de condição climática. O vídeo dele é ele com o computador dele, ele falando simples assim, um vídeo longo. Você já viu? Já. Todo mundo assiste ele, porque é uma fonte confiável, né? Então, tem muitas fontes confiáveis na internet, mas tem muita gente que fala coisa errada, porque hoje em dia a coisa mais fácil na internet é se tornar especialista. Uma pessoa se forma, tem 1 ano de formado e coloca, sou especialista em solos. Só que, gente, para você ser especialista em alguma coisa... Vai anos. Tem que suar, né? Tem que ter bastante... Então, assim, você saber filtrar. Uma coisa que aconteceu que eu achei interessante, um rapaz que comprou o meu curso, sabe o que ele fez? Eu falei, cara, isso é muito... Mas tá certo. Eu falei assim, Jaqueline, eu digitei seu nome no chat GPT pago pra ver se realmente você... Aí, o que aconteceu? Vieram os artigos que eu publiquei, certo. Veio a base no Cielo. Mas aí eu até pensei assim, falei, cara, por que ele fez isso? Mas ele tá certo. Ele queria saber se a fonte era confiável. Porque, a gente tem que saber. Mas daí eu parei e pensei, falei, não, mas tem muita coisa na internet errada. Tem muitos vídeos de tecnologia de aplicação que eu vejo que viralizam. Não tô falando de drone, é tecnologia de aplicação no geral. Drone também, teve uns que viralizou porque eu critiquei. Mas que eu falo assim, meu Deus do céu, a pessoa tá fazendo isso, né? Mostrando óleo de cozinha com Eu falei, meu Deus, ele teve coragem de postar isso aí e se torna uma fonte que as pessoas confiam, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente posta para transmitir uma informação que é a real, né? Eu acho que a gente tem que ensinar aquilo que a gente viveu. Verdade. Eu falo muito isso aí, pessoal, né? Hoje, meus principais conteúdos que eu falo, igual recentemente eu publiquei uma de troca de soja. E vieram me criticar, de onde você tirou isso? Eu falei, do meu caderno. Do meu caderno eu tirei aqueles valores do meu caderno. Porque eu tinha o hábito de anotar o adubo, sabe? Quanto que era, tal. Eu tirei do meu caderno. Eu falei, bom, agora eu vou confirmar. Aí eu fui pra internet pesquisar o preço. Aí, tipo assim, não tava fora daquilo que eu tinha anotado. E aí os caras vieram questionar, você tá inventando valor, você tá não sei o quê. Mas assim, eu vejo muito isso aí que a internet você tem que transmitir. Eu sempre falo, pra quem quer começar, transmite aquilo que você viveu.
Histórias conectam, mas aquilo realmente que você viveu. Agora, aquilo que você não viveu, talvez... Tá. E uma coisa que eu vi que eu achei bem interessante são duas pessoas que trabalham com tecnologia de aplicação na internet. Um fez um vídeo que eu já olhei para aquele vídeo e eu não vou fazer react, não vou fazer nada. Ai, meu Deus, não estou falando o nome de ninguém. Eu olhei para aquele vídeo e falei, cara, por que ele fez isso? Isso aí não tem nada a ver com o que ele está falando. E ele falou um negócio de adjuvante e tudo mais. Não vou entrar em mais detalhes. Tá bom. E eu vi que um outro especialista em tecnologia de aplicação copiou o vídeo, fez igualzinho. Aí eu falei, meu Deus, será que esse outro não teve o trabalho de procurar e ver? Falar, poxa, ele errou em tal ponto, né? Ele está transmitindo uma informação. Aí eu falei, meu Deus, falei assim, como que pode? Então, assim, você procurar e também não tentar não ficar copiando, né? Tentar ser autêntico. Por exemplo, eu até falo que meus conteúdos na internet são conteúdos chatos. Por que é um conteúdo chato? Porque eu sento e eu tento traduzir um artigo científico que eu publiquei, que eu fiz na universidade, traduzir de uma maneira simples para o produtor poder aplicar. Então, não é um conteúdo engraçado, não é um conteúdo legal, não é uma dancinha, não tem uma música. É um Reels mais longo, né? Mas cada um no seu nicho. E eu tento fazer essa conectividade, né? Porque eu vejo que a universidade tem tantos dados bons, só que fica restrita à universidade. O produtor não consegue aplicar porque falta essa ponte, né? Sobre esse tema, Jaqueline, da universidade levar mais conhecimento realmente para o produtor. No mundo que a gente está hoje, não seria talvez de um aplicativo ali, alguma coisa nesse sentido, para chegar mais no produtor, para chegar mais na ponta mesmo, aquela pesquisa? Quer polêmica, né? Eu vou não, te dar uma porque polêmica. eu vejo assim que é verdade, você tem razão. Tem muito produtor que já é digital. Ele não posta nada no Instagram, mas ele olha. Sim, é verdade. Ele não posta. Você olha o perfil dele, tem 70 seguidores, uma foto, tudo. Mas olha tudo. Tem uma foto, olha tudo, é verdade. Meu marido é desses. Mas olha tudo. Olha tudo. Talvez um aplicativo que você joga ali, claro, não tudo, né? Mas assim... Eu vou te dar uma informação. Os melhores artigos científicos que têm a tecnologia de ponta são artigos pagos. Por exemplo, para eu ter acesso a um artigo da Elsevier, que é uma revista internacional, tem que pagar 30, 40, 50 dólares. Eu tenho interesse em comprar o acesso desse artigo, porque eu quero comparar a pesquisa que eu fiz com desse artigo que é referência. Ou publicar meu artigo numa revista de referência. Uhum. Aí me fala, se eu que estou numa universidade, já é difícil eu ter acesso a um artigo desse. Você imagina o produtor? Uma outra coisa, linguagem. Uma linguagem de um artigo, de um trabalho que você faz, por exemplo, eu publiquei esses dias um trabalho reduzindo a taxa de aplicação de herbicidas, de 250 para 200, para 100, para 80. Certo. Esse artigo meu estava numa base do Cielo, da universidade. Quem que vai ter acesso? Alguém que queira pesquisar, não um produtor rural. Então, assim, eu tento fazer esse trabalho, fazendo essa tradução, mas eu acho que o professor... Aplicativo, acho que tem muito aplicativo já, sabe? Talvez um aplicativo seja uma boa ideia, mas um conselho para os professores. Você que é professor, tenta fazer esse trabalho de traduzir aquilo que você pesquisou, aquela publicação tão boa que você fez, traduz numa linguagem e joga numa rede social para você poder disseminar esse conhecimento e trazer uma tecnologia que está restrita à universidade para o produtor que está precisando tanto, Porque sabe? tem muita informação na universidade. Eu lembro quando eu fui para minha pós-graduação, cara, tinha muito artigo assim. Eu falei, cara, por que isso aqui não é de... Domínio público, né? Domínio público e fazer realmente alguma coisa que traga informação. Vou te dar um exemplo de um artigo que fizeram, que me chamou muita atenção. Na soja... sintoma de falta de fósforo, mas na verdade era a formação do adubo. Então... Tipo assim, ele jogou o adubo, fizeram o teste com várias, né, não vou mencionar a marca aqui, mas fizeram o teste com várias matérias-primas e aí mencionou de que não dissolvia. Então. Não dissolvia por quê? É erro lá na fonte e aí a planta apresentou sintoma. Mas até aí tudo bem. Eu falei, cara, por que isso aqui não é de domínio público? Porque às vezes assim, a gente vai lá, é o adubo. Faltou o adubo, culpa o vendedor, culpa a empresa, culpa, né? Enfim, mas assim, para entender o processo, por que ocorreu aquele ali? Eu vejo muito isso aí, tem muito artigo bom ali. E eu vejo também, Ricardo, que eu fico com muita vergonha às vezes, que eu estou na universidade com outros professores universitários, e aí eu fico meio assim, né? Porque às vezes
algum colega fala, é a professora blogueirinha. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu, que vergonha. Já foi chamada de blogueira, já? que vergonha. Eu falei assim, mas eu não... Assim, a maioria gosta, né? E eu não faço isso pelos professores. Eu faço isso para tirar aquilo que tem de bom lá dentro, que a gente soa, que a gente transpira, que a gente demora horas para fazer uma análise estatística para ser aplicável no dia a dia, né? E a gente tem que saber que tem o produtor, que é a ponta, que é o que precisa da tecnologia. Os agrônomos precisam dessa informação para levar para o produtor, para poder posicionar melhor os produtos. Tem a pesquisa e tem a academia. Então, toda essa trajetória de chegar uma informação para o produtor ter menos gasto, para o produtor melhorar a performance da fazenda dele, essa cadeia tem que fechar, tem que passar a informação da universidade para todo mundo. Tem. E é um assunto que vai render várias situações porque faz falta. Eu falo também, converso com vários produtores, faz falta informação sim. A gente prefere, ainda é tradicional, o agro ele é tradicional, mas mudando, mas assim, talvez entre um artigo muito bem publicado, de fácil acesso, e talvez um cara especialista que se formou há 2 anos falando na internet, talvez comece a buscar a fonte. Igual você mencionou, o aluno pesquisou você no chat GPT para quem era realmente. E com certeza teve informação ali. O produtor também, ele vai... A gente acha que não, gente, mas o produtor também procura fonte, não é simplesmente ficar olhando. Agora, falando em valorização profissional, eu vou te contar uma coisa que aconteceu esse mês passado, né? Eu tive um problema de pele muito ruim alguns anos atrás. Dava muita ferida na minha mão, no meu cotovelo, no meu nariz, minha boca, assim. E nenhum médico de Dourados resolvia. Eu criticando os médicos. Nenhum resolvia. Nenhum. Aí eu encontrei um médico em Campo Grande. O valor da consulta dele era o dobro dos outros. Só que eu já tinha gastado tanto dinheiro com produto de pele. Já tinha gastado dinheiro com remédio, antibiótico. Nada resolvia. Depois de 3 anos, eu falei, não, eu vou nesse médico. Fui nesse médico com uma consulta, ele me deu um remédio que resolveu. Muitas vezes você fica pensando, eu não vou contratar tal profissional, fulano de tal ele faz, só que mais barato. Só que você tem que mensurar o valor do profissional pelo tamanho do problema que ele vai resolver na sua propriedade, né? Tem cliente meu, por exemplo, que reduziu taxa de aplicação, que se fosse multiplicar pelo tamanho da área que ele tem, fazendo a receita de bolo da tecnologia de aplicação certa, ele gerou de receita 100 vezes mais do que ele pagou, né? Então, saber também valorizar o profissional que entrega. Tem muitos bons profissionais. Aqui no Mato Grosso do Sul, graças a Deus, a gente tem muitas referências. Então, não ficar barganhando valor, mas valorizar aquele que entrega, de fato, um bom resultado, né? Eu acho que tem que buscar... tenho certeza que a gente tem que buscar referência. É a principal situação. O produtor ele tem que entender que já não é mais como antigamente, onde era tudo a Deus do Alá. Dois produtinhos na calda em 200 litros. Não é mais, mudou. Os produtos mudaram. Hoje a gente tem muita biotecnologia na soja. A gente vem... Agora eu vou pedir desculpa. A gente que é antigo, a gente vem da soja ainda convencional, que é totalmente diferente. Sim. Eu falo, pessoal, se botar uma soja convencional hoje e uma Intacta Extend 2 aí, totalmente diferente. Questão de produtividade, todas essas coisas. Então, assim, eu vejo muito isso aí. Mudou e o profissionalismo tem que mudar. Jaqueline, para encerrar aqui, cara, queria agradecer você por essa vinda aqui. Muito gostoso. Se deixar, a gente fala... Se deixar, a gente fica falando várias vezes. E desde já, deixo aberta a câmera aí, você que quiser deixar um recado. Faça seu merchan, gente. Ela que possui aí um curso, realmente, não sei se é um curso, um curso de tecnologia de aplicação muito bom, realmente. Ajuda profissionais, ajuda não só o profissional, ajuda o produtor em si a fazer realmente, a não errar. Eu digo assim, a errar menos, porque todos erramos, mas a errar menos. E eu sou da seguinte teoria que eu aprendi nessa minha carreira. Quando se planta a soja e o milho, que é as principais culturas que a gente atua, a gente inicia com um potencial máximo. É verdade. Aquilo que a gente colhe é o tamanho do nosso erro. É verdade. A gente vem errando a gente erra. Errou no plantio, a gente já diminuiu. Errou na primeira de glifosato, a gente já diminuiu. Errou no controle de plantas daninhas, a gente já diminuiu a produtividade. Perfeito. Então, assim, eu sou dessa teoria. Quando se planta soja e milho, a gente se planta com a produtividade máxima.
O que a gente colhe é o tamanho do nosso erro. Nosso erro. Perfeito, Ricardo. Bom, como recado final para você, que é produtor, que é estudante de agronomia, que já é agrônomo formado, primeiro que não se deixe levar assim, pela... já sei de tudo. Já me formei, peguei meu diploma, já sei de tudo. Não, meu pai trabalhava assim, meu avô trabalhava assim, vou continuar da mesma forma. Hoje em dia, a gente tem que se adequar e a margem de erro está cada vez menor, né? Então, recado para vocês. Usem o cinto de segurança. O que é usar o cinto de segurança? Torne rotina na propriedade de vocês aquilo que é uma obrigação. Principalmente na parte, não só na parte de mistura de calda, na parte de sementes e tudo mais. Estou falando da mistura de calda, que é a minha área, né? Então, faça essa receita, faça do teste da garrafa uma rotina da sua propriedade. Não tente copiar algo que aconteceu, que deu certo na outra fazenda, na sua, né? Também queria agradecer, Ricardo. Estou muito feliz, né? Estou muito feliz em participar. A gente conseguiu. Se deixar eu e o Ricardo, a gente fica aqui até 5 horas da tarde. Juntou eu e o Ricardo. Se juntasse com o Alex Galdério aqui, meu Deus do céu. Não, deixa eu te contar só uma curiosidade do Alex aqui. Foi longe, viu? Gravamos o podcast, acho que era tarde, né? Terminamos umas 2, 3 horas. Eu acho que ele saiu daqui, acho que eram umas 10 horas da noite. Eu acredito. O Alex tem assunto. E bons assuntos, isso que importa, né? E falar também que eu tenho, né? Eu sou professora universitária, eu dou aula na Unigrande de mecanização agrícola, eu sou diretora comercial do Instituto MS Agro de Pesquisa, então eu tenho a universidade, tenho o Instituto de Pesquisa, e eu tenho uma formação em tecnologia de aplicação, que é um curso que abrange tudo, desde calibração, como que calcula constante de uma máquina, como que faz aferição de pulverizador, toda a teoria e prática. Tenho também um curso específico só de formação em calda. Então, eu quero primeiro aprender só a calda. Tem essa formação também. E vários materiais que eu tenho, que são e-books. Só que tem uma coisa, Ricardo, eu quero vir aqui, que eu estou com um livro já na fase de diagramação, que é um livro que fala sobre tecnologia de aplicação, sobre todas as fases, na minha visão. Então, quando eu for fazer esse lançamento do livro, eu vou te chamar também. Pode me chamar, eu vou estar presente. Vou te dar um livro para você fazer um react. Vou fazer um react desse livro. Não, é legal. Isso é muito interessante, trazer. E, acima de tudo, esse livro, ele é... Eu vou dar a minha opinião que eu vejo, assim, na área agronômica. Foi vivido. Entendeu? É uma coisa que você está transmitindo, que você viveu, que você realmente testou, que você realmente... deu aquele impacto. Não, aqui funciona, aqui não funcionou, aqui não funcionou. E você tá trazendo isso pra gente. E isso é muito bom. E porque, assim, tem muita gente que faz livro e, enfim... Coloca lá no chat GPT, escreva um capítulo. Não, gente, pode saber que é sangue, suor e lágrimas, viu? Não, tá certo. Mas aí eu vou te presentear, ele tá em fase de diagramação, a gente já vai colocar também para impressão e quando eu tiver, eu vou te mostrar também. Conte comigo, conte com essa equipe aqui que você acabou conhecendo aí, que tá por trás, né, que me ajuda. A gente sabe que no mundo digital e em qualquer área ninguém faz nada sozinho. Sim. Precisa, principalmente, vamos falar no nosso ramo, no nosso nicho do agro, precisa de gente. Por mais que as inteligências artificiais venham para auxiliar, mas ainda assim precisa de gente, vai precisar do cara pilotando o trator, vai precisar do cara fazer a mistura da calda lá realmente. E aí, se com dados, usar a inteligência artificial para um melhor assertivo. Mas eu preciso de dados para ela analisar. E vai precisar de gente. E mais uma vez, obrigado, Jaqueline. Eu que agradeço. E uma outra coisa, professores universitários, fiquem desinibidos, peguem os dados de vocês, joguem na internet que as pessoas precisam ter esse acesso também. Precisam saber. Mas muito obrigada, Ricardo. Obrigado. E esse foi mais um episódio com a professora Jaqueline. Até a próxima. Até a próxima.